Se alguém merecia uma repreensão mais dura pelo seu comportamento, seria Corinto. O problema de conduta dos irmãos de Corinto não condiziam até mesmo com a fé cristã, né? A gente viu o tanto de problema moral que tinha na igreja de Corinto. Só que Paulo chama eles de irmãos, de santos, mesmo eles tendo problemas de conduta. E com os irmãos da Galácia, ele advertiu muito mais severamente do que os irmãos de Corinto, porque os irmãos da Galácia eles tinham um problema de fundamento, um problema de fé. E aí fica evidente que uma fé errada é pior que o comportamento errado. Uma fé errada, ela vai produzir ela compromete toda a vida, porque o comportamento dá para, através do ensino, dá para corrigir, mas uma fé errada é muito mais difícil corrigir, é muito mais difícil mudar um fundamento errado. E é isso que Paulo faz aqui na carta escrita e endereçada aos Gálatas, ok? E aí, nós vamos mergulhar um pouquinho aqui na carta de Paulo aos Gálatas. Jesus, pedimos a Deus mais uma vez, revelação e sabedoria da tua palavra. Nos deu, ó Deus, instrução do céu. Nos deu, ó Deus, conhecimento em revelação, um conhecimento que vem do teu Espírito. Não somente o conhecer de mente, mas o conhecer de relacionar com o Senhor, de perceber, ó Deus, o teu Espírito, a tua vontade, o Espírito, o ambiente, a graça, dê-nos revelação da graça. A graça salvífica, a graça redentora, a graça que nos conduz, nos leva, ó Deus, todos os dias, nos orienta, a graça do Senhor. Tudo é pela graça. Livra-nos, ó Deus, de vivermos debaixo da condenação e da consciência da lei. Livra-nos, ó Deus, de vivermos com base, ó Deus, no legalismo, no merecimento. Acharmos, ó Deus, que é o Senhor e um pouco mais daquilo que nós fazemos. Para a salvação é o Senhor, mas para a conquista de alguma coisa tem a ver conosco. Livra-nos, ó Deus, da insensatez, da tolice dos Gálatas. Leva-nos, ó Deus, levanta-nos como uma igreja que tem revelação da graça do Senhor. Revelação profunda no dia a dia, nas situações corriqueiras, nas situações que acontecem no nosso dia a dia. Pedimos revelação da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gálatas capítulo 1. Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum. Interessante, né? Como começa a se apresentar, quando alguém começa a apresentar a sua... o seu cartão de visitas, né? Mais ou menos você já percebe o que está acontecendo. Quando a gente lê Apocalipse, as cartas do glorioso para Apocalipse, a maneira que ele se apresenta para cada igreja é de acordo com a necessidade de cada igreja. A necessidade de cada igreja. Não sei se você lembra disso. Pois bem, o fato é que Paulo, ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, as igrejas. A carta está sendo endereçada. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados. Ele apresenta Jesus também. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez? Se entregou por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí no verso 6, Paulo agora começa a repreensão e se mostra surpreso. Paulo se mostra surpreso com o que está acontecendo. Olha o que ele diz. Irmãos, admiro-me. Eu estou perplexo. Eu estou embasbacado. Eu estou admirado, irmãos, que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, os estão desviando.
querendo perverter o evangelho de Jesus Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie outro evangelho, ou um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, olha a sentença de Paulo aqui, irmãos. Eu estou perplexo com vocês porque vocês estão pervertendo o evangelho de Cristo. E eu já digo para vocês, se alguém estiver pregando outra coisa além daquilo que nós propusemos, ainda que nós preguemos outra mensagem a partir de agora, ainda que alguém pregue outro evangelho, outra forma de relacionar com Deus, seja amaldiçoado. Contudo, ainda que nós, um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário, que seja amaldiçoado. 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, seja amaldiçoado. 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não o recebi de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Lembra que eu falei para você que Paulo, ele está dizendo que ninguém ensinou a ele. Ele teve por revelação de Jesus Cristo, naquela época. Ok? Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Olha a descrição de Paulo. Irmãos, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo. Como eu perseguia com violência a igreja de Deus. Irmãos, algo importante a mencionar aqui, só frisar e enfatizar, é que Paulo não era um ímpio, Paulo era judeu. Então, a perseguição aos cristãos não era de gente que não conhecia Deus. Pelo contrário, era de gente religiosa. Assim como é hoje. O pior problema, claro, tem o mundo, a perseguição no mundo, o mundo odeia cristão, tudo isso. Mas a pior perseguição aqui, quem matava os cristãos e denunciava eles eram os judeus. Foram eles que mataram Jesus também. E aí Paulo diz assim, irmãos, vocês já ouviram o meu procedimento. Vocês ouviram que como eu procedia no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu esperava a maioria dos judeus da minha idade. Eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Ou seja, Paulo era extremamente devoto, extremamente íntegro ao judaísmo. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei ninguém. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu, porém, não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia agora anuncia a fé que procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Capítulo 2. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que eram mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão surgiu porque alguns falsos irmãos, perceba isso, infiltraram-se no nosso meio,
para expiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que eram considerados influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não mostra favoritismo. Tais homens não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos e a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerado colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram que nos dirigíssemos aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que fui diligente em fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, eu me opus a ele cara a cara, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, por medo dos que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos, disse a Pedro: portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, formos por isso tidos por pecadores, então Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, constituo a mim mesmo um transgressor. Pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Olha para mim. O que acontece aqui é que Paulo denuncia um problema. Alguns irmãos, eles reconheciam que Jesus Cristo era o enviado de Deus. Mas alguém estava difundindo um ensino de que precisava crer em Jesus Cristo e ser circuncidado. Lembra da circuncisão lá de Abraão? Era um sinal da aliança. A lei, depois em Moisés, mandava fazer isso. Você vai perceber que o ensino aqui, o problema dos Gálatas, é que eles estavam persuadidos de que eles precisavam crer em Cristo Jesus e cumprirem a lei para serem salvos. Senão não seriam. Só que isso aqui anula. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, ou seja, se o perdão dos pecados, a justiça é a justiça de Cristo. Se a justiça, a salvação, a justificação veio pelo cumprimento das obras da lei, por que Jesus teria morrido? Pergunto para você. Eu já perguntei para várias pessoas assim, né? Tu crê em Cristo Jesus? Creio. Certo. Tu tá salvo?
pessoa diz, tô tentando, né? Ou algumas acham que não tô. Tá, mas tu crê em Cristo Jesus como teu Salvador? Sim. Mas tu não tá salvo. Não, salvação tem que andar na linha, né? E às vezes a gente tem uns BOs, a gente tem algumas coisas assim que... E esse é o grande problema. Eu pergunto pra você, você tá salvo? Tem certeza? Tá, então quer dizer que você pode fazer tudo errado agora. Você tem que andar na linha. Ó, tá vendo? Porque é justamente aqui o problema. É que às vezes a gente, não, eu tô salvo, tá, Cristo Jesus, mas eu preciso andar na linha e cumprir os mandamentos, porque senão eu perco minha salvação. Tá, mas só um pouquinho. Então a justificação não é pela fé, é pelas obras. E se a justificação, a salvação é pelas obras, por que Cristo morreu? Não faz sentido. Não faz sentido uma pessoa que diz que crê em Cristo Jesus e ele veio para pagamento de pecado e a pessoa continuar pagando aqui na terra. Então por que Jesus morreu? É inútil, é em vão, é isso que Paulo está falando. E Paulo agora, você vai ver agora no capítulo 3, quer ver? Olha o que ele fala. Agora Paulo fica irado, Paulo fica muito indignado. Paulo fica incomodado de forma veemente. Olha o que ele diz. Ó Gálatas insensatos, tolos, estúpidos. É isso que ele está falando. Irmão, Paulo fica nervoso. Quem os enfeitiçou? Irmãos, quem é que enfeitiçou vocês? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado. Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Ei, meu irmão, fala você aí. Você foi justificado, você recebeu o Espírito Santo pela obra da lei, pelo que você fez corretamente diante de Deus, ou porque você creu na justiça de Cristo Jesus? Que você creu na justiça. Então não foi, é pela fé, não foi pelas suas obras. Você não foi salvo pelas suas obras. Você foi salvo única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Essa é a justiça. Pois bem, uma vez agora que você recebeu a justiça de Cristo, você precisa cumprir a lei agora, para não perder a salvação. Qual é o grande problema? E Paulo já respondeu para os coríntios. Muita gente diz assim, não, mas daí é muito fácil. E não pode ser. Eu vou falar, sabe qual é o grande problema, ou o maior problema? A maior parte das pessoas não tem revelação do reino dos céus. Então só tem uma coisa, céu e inferno. Mas não tem revelação do reino. Porque o reino dos céus é por obras. Aí sim, é pelo que se faz. Reino dos céus. Mas a salvação é de graça, é pela fé. Quando não se tem essa revelação, é uma mistura. Eu sei que você não vai... olha, dificilmente você vai encontrar uma igreja que realmente pregue e vai dizer assim, não, você tem que fazer para merecer e não tem a ver com a morte de Cristo Jesus. Não. Problema, isso você não vai, provavelmente você não vai encontrar isso. Só que qual era o grande problema dos Gálatas? É a mistura, irmãos. O problema é a mistura. A mistura que é, não, a gente crê em Cristo Jesus, mas aí você vai ver, existe legalismo. Quer ver? Eu sei que você não se considera, agora você se considera alguém que não é legalista, alguém que tem revelação. Aleluia. Então vamos lá. Você é um cristão, e aí acontece algumas coisas de errado, como já aconteceram na sua vida, depois que você converteu. Aí você pergunta assim, Deus, o que foi que eu fiz? Por que isso está acontecendo? O que eu fiz para isso acontecer? Você já se perguntou isso? O que foi que eu fiz? Por que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Pois é. Por quê? Não, mas você não crê que tudo é pela graça mediante a fé? Sim, eu creio.
Pois é, mas as nossas frustrações denotam as nossas motivações. Porque se quando acontece errado, algo de errado, algo de ruim, é porque eu fiz alguma coisa de errado, quando acontece algo de bom é porque eu fiz certo. Tá vendo o legalismo dentro de nós? É que a gente acha que alguma coisa ainda é porque nós merecemos. Quando Deus nos abençoa, quando alguma coisa boa acontece, a gente diz, ah, claro, eu estou sendo fiel ao Senhor, eu estou indo em todos os cultos, não falto GC, devolvo o dízimo, sou generoso, tá bom. Mas quando alguma coisa ruim acontece, Andréia Nunes, eu pergunto o que tem que aprender com essa situação. Aleluia, está num grau elevado de revelação e de resposta. Aleluia. Aleluia, André. Queremos aprender que a irmã cada vez seja mais aperfeiçoada e nós também, né? Porque é um grande desafio esse lugar, esse grau, né, de maturidade, de entendimento, ele não é nada romântico. Nada romântico. Às vezes a gente tem essa resposta consciente, né, na lucidez, mas na hora, no dia mal, a gente dá essa resposta, né, dizendo que, olha, o que eu fiz, Deus? Por que comigo? Por que eu? Ah, o que eu estou fazendo de errado? Ou seja, a gente está buscando o que motivou no nosso comportamento, motivou para alguma coisa de errado estar acontecendo. Só que, como eu falei para você, o contrário é verdadeiro. O contrário é quando a gente faz algo de bom, a gente vai exigir de Deus que algo aconteça, que tudo ocorra bem. E se não acontece, a gente se sente injustiçado. Afinal de contas, a gente fez tudo certo. Só que a graça de Deus, ela não anula. A graça, ela não anula o esforço do homem, ela anula o mérito. Você vai fazer como se tudo dependesse de você, mas quando vem um resultado, você sabe que tem tudo a ver com ele. Quer ver? A graça de Deus não anula que você trabalhe muito e se esforce muito. Você deve fazer, porque isso, vou falar, até o ímpio, um ímpio esforçado, ele vai ter resultado. Um ímpio esforçado. Porque isso é da lei humana. Isso aqui é procedimento humano. Todo homem tem capacidade, né, para se esforçar, se dedicar, não precisa nem de Deus. Ele vai alcançar suas conquistas. Só que essas conquistas, na lei dos homens, tem muito esforço e tem dores, é carregado de dores. A graça de Deus não anula o esforço. Você deve trabalhar. E alguém pensa assim, não, mas se é pela graça de Deus, eu não preciso fazer nada, vou ficar em casa parado sem fazer nada. Não, daí é tolice. Porque a pessoa acha que a graça de Deus anula as capacidades e a disposição e o procedimento da pessoa. Não. A graça não anula que você tenha que trabalhar, por exemplo. Você trabalha. Mas saiba que o resultado do seu trabalho, ele vem quando vier o resultado da sua vida, do seu trabalho, é muito maior do que a sua capacidade conseguiria conquistar. Você percebe? A graça de Deus, ela é você ter uma família agora que você não teve ensino para isso. Você não teve mérito para isso. Você vê os seus filhos serem transformados e você diz, humanamente, isso aqui, hein? Eu não teria capacidade. Se não for a graça de Deus cuidar dessa minha família, se não for a graça de Deus abrir essas portas de emprego, se não for a graça de Deus, isso aqui é puramente cuidar de Deus. Humanamente, você não tem mérito nisso. Você está debaixo da graça. Senhor, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Mas eu creio na tua bondade. Eu creio no teu favor. O teu favor vai para além do meu mérito. Eu não mereço.
Mas eu vim aqui pedir, por causa do teu filho, por causa de Cristo. Deus, meu casamento eu já fez bagunça. Eu baguncei com a minha história. Minha família foi toda conturbada, toda bagunçada. Deus, eu, já na minha vida empresarial, na minha vida financeira, eu já fiz tanta bagunça. Mas existe uma promessa do Senhor, que eu seria enriquecido em todas as coisas. Senhor, se eu olho para o meu histórico, eu vejo, eu não mereço. E eu sei que eu não mereço, eu estou aqui justamente por isso. Eu não mereço. Mas a tua graça me alcançou. Não por mim, mas pela tua graça que foi derramada através de Cristo Jesus sobre a minha vida. Deus ama quem faz assim, sabia? Deus ama quando chega alguém que reconhece que não merece e Deus derrama favor sobre a vida dele. Aquilo que a garantia da sua vida, do sucesso, vai ser o quanto você reconhece que não merece e desfruta da graça de Deus. Só que o mérito, ele anula a graça de Deus. O momento que você acha que você pode fazer e agradar a Deus pelo que você faz, você anula a graça de Deus, você anula a morte de Cristo. Não é pelo que você faz. Se você errou, você está condenado pelo que você fez. E aí agora você está dizendo, agora eu não mereço mais. Mas é justamente agora que você precisa chegar diante do Senhor. Senhor, eu não mereço. Sabe que tem muita coisa na nossa vida que eu acredito que Deus permita acontecer para que a gente se enxergue que não merece. Porque essa é a única posição que nós iremos receber alguma coisa da parte de Deus. Enquanto a gente achar que merece alguma coisa, que a gente é bom, que a gente é suficiente, que a gente sabe, enquanto a gente tiver confiança em nós mesmos e não perceber que nós estamos já crucificados com Cristo, isso invalida a graça de Deus. Anula, torna a graça inútil, torna Cristo Jesus inútil na cruz. Ele não precisaria. Porque a gente está achando que a gente pode se justificar, que a gente está achando que a gente pode ajudar Deus. A gente está achando que a gente faz alguma coisa ainda e acha que é muito para Deus. Tudo é uma resposta, nosso comportamento. Pastor, então nosso comportamento vai ser uma bagunça? Não, vai ser uma resposta ao entendimento que a graça de Deus nos alcançou. Se a gente é generoso na vida de alguém, na vida da igreja, se a gente dizima com a mentalidade que a gente está cumprindo alguma coisa para exigir de Deus, a gente anula a graça de Deus. Tá, então quer dizer que eu não faço. Bom, daí não nasceu de novo, não tem a natureza generosa de Cristo. Tá, então como é que fica? Bom, faz reconhecendo que isso é só um reconhecimento de que é a graça dele. Isso é viver pela fé. Senhor, eu reconheço que tudo é tua graça na minha vida. É um reconhecimento, você percebe? O nosso procedimento é só um reconhecimento. Então, a maneira que você, o seu amor agora, você perdoando, ó Deus, eu estou perdoando, viu? Vendo o tão bom que eu sou? Não, você perdoa, reconhecendo, Senhor, sabe por que eu perdoo? Porque eu sei que eu já fui perdoado também. Eu sei o tanto que eu carecia da tua graça. Eu tanto carecia do teu perdão, mas a tua graça me alcançou, o teu perdão me alcançou. Eu não merecia. Eu fui muito perdoado. Te pega o meu histórico, Deus. A minha natureza já estava condenada só pela minha natureza. Quanto mais pelas coisas que eu fiz. Eu estava condenado. Eu estava distante da tua glória. Mas a tua graça me alcançou. É por isso que hoje eu tenho a tua natureza dentro de mim. É por isso que eu perdoo. Não perdoo alguém para ganhar alguma coisa do Senhor. Perdoo porque a tua natureza foi colocada em mim. Se eu não perdoo, a tua natureza não está em mim. Aquele que ama a Deus e não ama o seu irmão, o amor do Pai não está nele, Jesus disse. Portanto, Senhor, estou aqui, reconhecendo que foi a tua graça na minha vida. Eu não faço para merecer algo do Senhor, eu faço porque o Senhor já fez por mim. O problema dos Gálatas é que alguém estava persuadindo eles. Paulo chegou e confrontou Pedro, Cefas, né? Pedro. Sabe por quê? Porque enquanto não chegaram alguns outros judeus, Pedro estava comendo com os gentios. Quando os judeus chegaram, Pedro deixou de reunir com eles, para que não fosse mal visto pelos judeus. Porque os judeus diziam assim, ok, tu não pode andar com gente misturada aí.
Esses pecadores gentios aí, eles não são circuncidados, eles têm que circuncidar. E era isso que estavam tentando fazer. Eles estavam tentando persuadir a vários irmãos a cumprir a lei. Mas Paulo diz, mas irmão, não faz sentido. Para que vai circuncidar as pessoas se nós fomos circuncidados pela fé agora? Se nós recebemos pela graça mediante a fé. Quem vos enfeitiçou, irmãos? Paulo está extremamente incomodado. Quem desviou? Vocês. Por que que agora que a pessoa errou, agora mesmo que ela precisa estar junto? Agora mesmo, quando uma pessoa erra, quando uma pessoa cai, quando uma pessoa... E aí volta aqui a um procedimento, quer ver? Um procedimento da ceia é a mesma coisa. A gente já falou, o Paulo já instruiu a igreja de Corinto, né? Mas aplica agora. Irmão, quem é que enfeitiçou? Quem é que pregou outro evangelho dizendo o seguinte, se você está em pecado, não tome a ceia. Meu Deus do céu, se você pecou, não tome. Quem que enfeitiçou, irmão? Quem desviou o evangelho? Porque isso é outro evangelho. Porque se alguém pode se justificar sem Cristo, Cristo morreu de forma inútil. Quantos irmãos aqui falaram, olha, era assim mesmo, eu não bebi a ceia, ou ficava condenando quem não estava bebendo. Olha o ensino deturpado, enfeitiçado, desviado, caído, tolo, insensato, estúpido. Irmão, a única coisa que pode nos dar revelação, ou melhor, que pode mudar o nosso ser, o nosso procedimento, é a justiça de Cristo. Quantas vezes eu já recomendei, irmãos, o pior culto era o culto de ceia. Aí, Jefferson, me ajuda. Hã? Você está percebendo isso? O culto que é para ser a maior celebração, irmãos. Olha o que o Jefferson está falando aqui. O pior culto era o culto de ceia. Porque é o culto que todo mundo estava consciente de quem? De Cristo? Não, de si. Olhe para si. Você está vendo como tem muita gente enfeitiçada? Agora, vai falar isso, eles acham que é blasfêmia. Vai falar para alguém que eu já recomendei, eu disse, irmão, pastor, não consigo vencer o pecado e tal. Não, é bem verdade, não vai conseguir nunca, porque o pecado já foi vencido. Enquanto estiver tentando fazer, não consegue. Quer ver o tanto que há de legalismo em nós? É a gente tentando vencer algumas coisas, não consegue nunca. Por que não consegue? Porque está tentando na força do braço. Está tentando vencer na força da lei, não vai conseguir nunca. Eu tento ser melhor. Não vai conseguir, irmão. Até reconhecer que é o pior. A vida cristã não é uma vida melhorada, é uma vida substituída. Enquanto a gente achar que é um pouco de nós, graças a Deus, eu me tornei uma pessoa melhor. Porque já era um espetáculo, já era boa. Agora tá joia. Não, irmão, você não era bom, não. Você era o pior dos pecadores. Não, eu não. Bom, então anula a graça de Deus, então. Porque se é alguma coisa boa, olha o que Paulo está dizendo. Já estou crucificado com Cristo, irmão. Eu morri. Você precisa entender que você morreu. Enquanto a gente está justificando, enquanto nós estamos tentando, fazendo merecer, não, olha só, mas eu vou tentar aqui, é cheio de argumento, a gente está cheio de argumento, é obra da lei. Tentando se explicar, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Para. Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, já não mais eu, mas ele em mim. A justiça é dele, se tem alguma coisa boa na minha vida é por causa dele. Aquele que anda na graça de Deus, você acha que ele anda a moral dele na frente de todas as coisas? Muitas vezes ele não fala alguma coisa para o outro para ele não ficar ruim, que a justiça é dele ainda. A justiça não é de Cristo. Ele não consegue sequer exortar um filho, porque o filho vai ficar de mal contra ele, porque ele está mais consciente dele do que, na verdade, da consciência da paternidade que ele recebeu, da autoridade da paternidade que tem na sua vida dele. Assim como nós, como irmãos em Cristo, muitas vezes estamos mais conscientes de nós que a gente não faz. Quantas vezes, é isso que impede, irmãos, é isso que impede muita gente de liderar. É isso que impede muita gente de crescer em Deus, de assumir posições. Sabe por quê? Porque a gente está consciente de nós mesmos. A gente está achando que depende de nós.
Quantas vezes o Espírito Santo já falou no seu coração para você assumir responsabilidade de liderar um GC, mas você foge disso. Sabe por quê? É consciente de si. Mas hoje que o Espírito Santo, através da sua palavra, venha sobre você com revelação e você se aproprie disso. Já não sou mais eu, é Ele em mim, é o Espírito Santo através de mim, não é você na equação. Deus não precisa de você. Deus, na verdade, precisa de você morto, de você que não existe mais, você consciente de que não é você, é isso que Deus quer. E aí Ele opera na sua vida, é Ele, a capacidade dEle, é Ele que ensina a falar, é Ele que dirige, é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá instrução, é Ele que levanta você, é Ele que estabelece você. A consciência, quantas vezes num GC a gente não fala, a gente não quer falar para não expor, porque a gente está consciente de nós. E aí Cristo pode? Não pode, Cristo não pode fazer nada, porque é muito de nós ainda. É o nosso jeito, a nossa capacidade, a nossa avaliação, a consciência de nós mesmos, a consciência de si. É um problema. Mas Paulo está dizendo, irmãos, não é a consciência de nós mesmos. É a consciência de Cristo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês, irmãos. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Ah, entendi. A salvação foi pela fé. Mas agora você diz assim, não, Deus ajuda quem cedo madruga. Ah, agora é pelo mérito. Agora é pelo esforço próprio. Vocês experimentaram tantas coisas em vão? Se é que foi em vão, aquele que dá o seu Espírito e faz milagre entre vocês realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus. Olha, Abraão, estou falando de Velho Testamento. Mas Abraão, ele creu em Deus. E isso lhe foi atribuído como justiça. Irmão, até Abraão foi justificado pela fé. Você percebe? Ele creu. Abraão creu, foi pela fé. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Aleluia. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o evangelho a Abraão. Como, pastor, que Deus anunciou primeiro o evangelho a Abraão? Olha o que Deus diz para ele, por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, malditos seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Irmão, quem tá debaixo da lei está debaixo de maldição. Pastor, tem como um crente ser amaldiçoado se ele crê na justiça de Cristo Jesus? Não. Agora, se ele é um religioso e ele crê que ele pode se justificar através da lei, do seu bom comportamento, ele pode ser amaldiçoado sim. Porque a lei determina. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Ou melhor, maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Então, alguém que está tentando cumprir a lei. Por isso que tem muita gente debaixo de maldição mesmo. Eles falam de Deus, mas estão debaixo de maldição. As coisas não fluem mesmo. Por quê? Porque eles creem no seu bom comportamento. E aí, na lei tem maldição. Tem bênção e tem maldição na lei. Quem vive pela lei, quem vive pelo mérito. E você vê o legalismo, né, também na vida daqueles que eles condenam o outro. Mas olha só, é Deus pesando a mão, hein? Quando denuncia o erro do outro, e atribuindo que isso é um juízo de Deus, o que ele está dizendo? Que o comportamento de alguém é porque Deus agora está fazendo juízo. Não, mas se ele está em Cristo, aquilo lá pode ser uma tribulação, mas não juízo, porque o juízo já veio sobre Cristo. Pastor, tem alguma forma, como que
A garantia que eu não viva, não tenha juízo sobre a minha vida, se você estiver em Cristo. Você que está em Cristo, o juízo já veio sobre Jesus na cruz do Calvário. Não tem como Deus ficar irado mais com você. Deus está feliz com você. Deus está contente com você, se você está em Cristo. Ah, pastor, mas às vezes eu tenho medo de Deus. Bom só se você não estiver em Cristo, porque Deus já ficou irado com Cristo. Se você está em Cristo, ele na cruz do Calvário, Cristo já sofreu juízo. Você não sofre mais juízo se você está em Cristo. Deus está feliz com você. Como é desafiador isso para nós. Crer que Deus está contente com a gente. Que Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito. Quantas vezes, irmãos, meu Deus, quantas vezes a consciência, sabe, tô fazendo pouco, porque não orei suficiente, porque tenho que fazer mais para Deus. Quantas vezes acusado, debaixo de condenação. Mas a verdade da graça da nova aliança é Cristo Jesus, na cruz do Calvário, sofreu o juízo para que em nós fosse revelada a justiça de Deus. E a justiça de Deus é pela fé. E pela graça nós somos salvos mediante a fé. Salvo de quem? Salvos do Deus irado. Nós somos salvos. Portanto, agora nós fomos crucificados com Ele. Já não somos mais nós que vivemos, mas é Ele que vive em nós. Deus está contente com você. Você pode declarar isso? Deus está contente comigo. Você se alegra nisso? Se se alegrar. Essa é a maior verdade do Evangelho. Se isso aqui não alegrar um cristão, não tem outra coisa que vai alegrar. Não é, se a gente ficar mais alegre por uma bênção que a gente recebeu do que pelo Deus da bênção estar alegre conosco, a gente não entendeu nada do Evangelho. O Evangelho é a sentença dizendo: Deus está satisfeito. Se você está em Cristo, Deus está satisfeito. Na cruz do Calvário, Deus foi satisfeito. Paulo diz assim: pois todos os que vivem, no verso 10, os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar as obras escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Ele se tornou maldição no nosso lugar, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em um madeiro. Cristo se tornou maldição. A maldição que era para cair sobre minha e sobre a sua vida, caiu sobre Cristo Jesus. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, a minha e a sua vida. Para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Irmãos, humanamente falando, como ninguém pode anular nem acrescentar algo a uma aliança humana que tenha sido ratificada, assim é neste caso. As promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. A Escritura não diz: e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas de um só, ao seu descendente, que é Cristo. Aleluia. Agora, o que digo é: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que invalide a promessa. Pois, se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu a herança gratuitamente a Abraão por meio da promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Alguém pode perguntar: ok, pastor, então é o seguinte, que se já seria abençoado através do descendente, qual é o propósito da lei, então? Porque se a bênção que nós recebemos é a bênção lá de Abraão, por que Deus depois envia Moisés e dá para Moisés a lei, para o povo cumprir a lei? Não era para que eles fossem justificados pela lei?
Esse era o problema aqui dos irmãos. Eles estavam dizendo o seguinte: ó, nós vamos nos tornar justos se a gente cumprir a lei de Moisés. Mas Paulo está dizendo agora que todo mundo se torna filho de Abraão. Não é pelo cumprimento da lei, mas é pela fé. Então por que Deus deu a lei? Qual era então o propósito da lei 19? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Um mediador, entretanto, implica mais de uma parte, mas Deus é um. Então, a lei é contrária às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Entretanto, a Escritura encerrou todas as coisas sob o controle do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo. Outras versões, a Bíblia vai dizer assim: a lei foi um aio. Sabe no casamento? Não vai o aio primeiro? É o noivo? Não. Mas ele está anunciando o noivo? Sim. Então, a lei foi um aio, só está anunciando aquele que haveria de justificar. Assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo. Irmãos, essa coisa que todo mundo diz, todo mundo é filho de Deus, não é. Só é filho de Deus pela fé em Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Não há judeu nem grego, olha Paulo, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que digo, 4, é que, enquanto o herdeiro, olha o grande problema aqui, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Quando um herdeiro é herdeiro, mas é pequeno, é criança, vamos lá, a pessoa é herdeira de uma grande herança, só que é menor de idade. Aí tem muitas posses. O guri pequeno pode dirigir um carro? Não. Ele é pequeno ainda. Mas é dele, é herdeiro? É. Mas não pode tomar posse da herança. Olha o que Paulo está dizendo. O que digo é, enquanto o herdeiro é menor de idade, ele é imaturo ainda, em nada difere de um escravo. Por quê? Porque ele tem a herança, mas não tem a posse dessa herança. Tudo é dele. Mas ele não é maduro ainda para discernir que tudo é dele, que é responsável por tudo isso. Então, se olhar para ele e para o escravo, é igual, porque ninguém tem nada. Mas um tem uma promessa para ele, está tudo no nome dele, é dele. Mas ele ainda não tem maturidade, ele é só uma criança. Embora seja, em nada diferente de um escravo, embora seja dono de tudo. Olha agora. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Ou seja, tem pessoas conduzindo esse herdeiro, tudo é dele, mas ele não é maduro ainda. Então tem pessoas conduzindo ele. Assim também sois vós, irmãos. Quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai.
Assim você já não é escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Meu Deus, que profundidade. Paulo está dizendo, irmão, você lá no mundo, você já estava eleito em Deus, já estava escolhido, mas você nada diferenciava de um escravo. Mas quando veio Cristo, revelou agora a sua fé em Cristo, revelou a justiça dele, e agora você é filho. Porque você é filho, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho ao seu coração, que é o Espírito Santo. E aí ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é escravo, mas agora você é filho. E porque você é filho, Deus está contente com você. Porque você é filho, Deus já está satisfeito. Porque é filho, não tem mais maldição sobre você. Porque é filho, a bênção dele é sobre a sua vida. Porque você é filho, o que você pode pedir? Porque você é filho, através da fé. A justiça de Cristo foi dada por meio do seu Espírito. É por isso que você pode chegar diante de Deus. Deus, eu não mereço, mas eu sou filho. Eu não merecia, não é pelo meu mérito, mas é por causa de Cristo. E é por isso que você, irmãos, nós estamos orando essa semana pelos alvos aqui, seus pedidos de oração. Sabe por que você vai dizer, Deus, eu não mereço? Você precisa sair da consciência de si. Você vai dizer, Deus, eu não mereço, não é por causa de mim, mas por causa do teu filho, irmão. Sabe qual a forma que você exalta Cristo? Você agrada a Deus exaltando Cristo. Exalte Cristo, exalte o Filho, aponte para o Filho. Você reconhece cada vez que você exalta Cristo, cada vez que você centraliza Cristo, você sai do centro. Quantas vezes a gente gosta de olhar para nós e dizer, olha o tanto que eu estou passando, olha só a dificuldade, olha só os problemas, olha nós. Não, mas o Evangelho não se trata disso, o Evangelho se trata de Cristo, a consciência de Cristo. Olha as canções que nós cantamos, eu já falei isso várias vezes. Nós gostamos de cantar canções que centralizem Cristo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, tudo tem a ver com ele. É ele, tudo tem a ver com Cristo. Exalte Cristo na sua vida. Você quer agradar a Deus? Exalte Cristo. Declare Cristo. Você pode pedir, mas não peça confiado no seu merecimento. Peça confiado nele, em Cristo. Diga, Senhor, eu estou em Cristo. Declare isso. Pegue a palavra, declare. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, e Pai. E aí chama ele de Pai. Toda religião apresenta um Deus, mas o Evangelho apresenta um Pai por meio do Espírito, que crê que a justiça foi conquistada por Cristo Jesus. Você é nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Chegue confiadamente diante do trono da graça de Deus. As coisas que você quer pedir, peça, mas em Cristo. E em Cristo não é que precisa acontecer, é que já aconteceu. Eu já sei que já está pronto. Cristo já conquistou. Irmão, a vida cristã não se trata de uma vida conquistada. É uma vida agora que Cristo já conquistou. As coisas que você já está pedindo já está pronto no céu. Já está pronto, tudo já está pronto. Não ache que você precisa vencer o pecado. Por isso que não vence, porque nunca vai conseguir. Você precisa entender que o pecado já foi vencido em Cristo. Quando você está em Cristo, você reconhece agora aquelas coisas que você não conseguia vencer, é coisa que é difícil, sabe? Alguns vícios, alguns pecadinhos de estimação. Você precisa dizer, eu estou em Cristo, não sou mais eu, a minha carne. E aí Satanás ali está dizendo, olha, você deseja isso, você precisa declarar, não sou eu não desejo isso. Ah, pastor, mas é loucura. Entendeu? Parece que eu fiquei louco daí, entendeu certinho? Porque o Evangelho é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Quando o pecado vem, você diz, não sou mais eu não desejo isso, mas a sua carne está clamando, algo na sua carne está pedindo aquilo, mas você submete a sua carne ao seu espírito, e o espírito diz, não sou mais eu, é Cristo que vive em mim, portanto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que tiver virtude, se alguma virtude é dessas coisas que eu me alimento, porque eu estou em Cristo. Não é pelo seu bom comportamento. Você não é abençoado pelo que você faz. Você é abençoado naquele que você crê. Em Cristo. Você está com um monte de alvos aí essa semana.
Sua oração precisa centralizar Cristo. Nas nossas orações, centralizar Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele, Cristo. Saia do centro. Outra coisa, a nossa oração precisa ter base naquilo que já foi consumado. Pare de orar para acontecer. Senhor, eu creio que tudo já está pronto. Esse meu pedido, essa minha petição aqui, eu sei que já está pronto. Eu tomo posse, eu me aproprio. Não ore para ser curado, se aproprie da cura. Não ore para conquistar alguma coisa, se aproprie daquilo que já foi conquistado. Tudo já foi, tudo já aconteceu. Tudo já em Cristo. Ele consumou todas as coisas. Se aproprie de Cristo. Se aproprie. Antes, verso 8. Quando vocês não conheciam Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Ora, contudo conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, oh Deus, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e pobres, irmãos? Paulo falando para os Gálatas. Querem ser escravizados por eles outra vez? Irmão, vocês querem viver debaixo de condenação de novo? Vocês querem viver debaixo de acusação, tentando fazer, tentando merecer? Vocês querem sair debaixo da graça de Deus? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que o meu trabalho árduo em favor de vocês tenha sido em vão. Olha tudo que Paulo passou para pregar o evangelho para os irmãos da Galácia. E agora, vários outros irmãos, que eram judeus, estavam tentando judaizar irmãos, os novinhos, na fé. E muitos estavam sendo persuadidos por isso. E Paulo fica indignado com isso. Irmão, eu conheço pastores que judaizaram a igreja. Eu conheço igrejas que estão judaizados. Eles estão fazendo as festas judaicas. Claro que é para nós uma coisa, né? Coloquemos aí, eu gostaria que os líderes colocassem também nas orações dessa semana a paz sobre Israel. Ok? Existe bênção para aqueles que amam Israel. Isso é uma promessa, que amam Israel. Ok? Então, ore pela paz em Israel. Tá? O que está acontecendo bom, Deus já tem a intervenção, a bênção de Deus, né? A gente já pode ver. Mas o fato é, irmãos, guerra nenhuma não é bom para ninguém. O Irã já trancou um caminho, né, de saída de petróleo, que chega petróleo para o mundo. Aí vai para as refinarias e tal. Toda essa disfunção global hoje é muito globalizado. Não acho que isso não vai nos atingir. Atinge todo mundo. Então ore pela paz em Israel. Os irmãos, eles são judeus, eles precisam se converter. Mas eles são filhos de Abraão. Ok? Eles precisam se converter. Mas eles são filhos de Abraão. E nós amamos o Estado de Israel, nós amamos os judeus. Amém? Então, eles estavam voltando, e Paulo está dizendo, irmãos, vocês estão voltando para os princípios elementares, querem ser escravizados por eles outra vez. 10. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões, temo que o meu trabalho tenha sido em vão. 12. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois tornei-me como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que anunciei o evangelho a vocês pela primeira vez. Ó, tá vendo? Aqui tem a menção, talvez o espinho na carne que Paulo fala, pode ter sido essa doença. Ok? O espinho na carne pode ter sido as doenças que Paulo carregava, né? E aí não curava nunca. Como você sabe, foi por causa de uma doença que anunciei o evangelho a vocês pela primeira vez. 14. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Ó, então aqui, ó, ele fala da doença e agora fala dos olhos. Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado até os próprios olhos e dado a mim.
Então, provavelmente, pode aí que Paulo tinha tido um problema de visão, né? Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade, irmãos. Aquelas pessoas se mostram tão dedicadas para ganhar vocês, mas não para o bem. O que desejam é afastá-lo de nós, para que se dediquem a eles. É sempre bom ser zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou sempre com vocês. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Olha a analogia que Paulo faz. Irmãos, é desse jeito. Nós sofremos dores de parto até que Cristo seja gerado em cada um. E rapidamente alguém se desvia da fé. É uma tribulação, a gente tá aqui, tá aconselhando, tá tentando e tal, aí acontece algo, é um erro, é um pecado, é uma condenação, é alguém que deturpa, é alguém que tira do meio, que remove a pessoa, vai para um caminho mais fácil, e aí a pessoa fica debaixo de condenação. E é isso que Paulo está dizendo. Irmãos, para que Cristo seja gerado em cada um, eu sofro como dores de parto. Eu sofro dor de parto. É isso mesmo. É para que Cristo seja gerado. Como eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Ou seja, Paulo, através da carta, sendo muito enfático, está dizendo, irmão, eu estou perplexo. Eu queria até mudar meu tom de voz, mas não posso não. Digam-me, os que querem estar debaixo da lei, digam-me, os que querem aí estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, mas o filho da livre, pela promessa. Essas coisas estão escritas em linguagem figurada. Essas mulheres representam 2 alianças. Perceba que Paulo fala que as Sara e Agar representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai, irmãos? Vamos lá. Um crente aí, responde. O que aconteceu no Monte Sinai? Vamos lá? O que aconteceu no Monte Sinai? Foi dada a lei. A lei. Foi dada a lei. A lei foi dada a Moisés no Monte Sinai. Então perceba o que Paulo está dizendo. Primeiro, Sara e Agar, em uma linguagem figurada, representam 2 alianças. As 2 mulheres de Abraão. Uma aliança procede do Sinai. A qual aliança? A aliança da lei de Moisés. E gera filhos para a escravidão. Porque quem está debaixo da lei está debaixo da escravidão. Quem não consegue cumprir, está debaixo de condenação. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Todavia, a Jerusalém do alto é livre. Ela é a mãe de todos nós. Pois está escrito, aleluia, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque muitos são os filhos da mulher abandonada, mais do que os daquela que tem marido. Meu Deus do céu. Quem era estéril? Sara. Quem estava sentindo abandonada? Sara. Agar deu filho, mas Sara só esperava a promessa. Mas olha a sentença. Uma aliança procede do Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Ou seja, pela lei, tem muitos filhos. Muitos filhos de Abraão pela lei. Muitos filhos. Os judeus, muitos filhos. Até hoje, muitos são judaizados. Tentam merecer algo de Deus pela lei. Hoje, muitas igrejas estão cheias de filhos de Agar. Eles tentam merecer algo de Deus pela lei. Mas, todavia, a Jerusalém do alto é livre. Se a Jerusalém de baixo é escravizada com seus filhos, a Jerusalém do alto é livre. E ela é mãe de todos nós. Irmãos,
É muito importante saber de quem você é filho. Mas o que vai definir a sua herança é saber de quem... É muito importante você saber quem é seu pai. Isso é importante. Mas o que vai definir o seu sucesso ou o seu fracasso é saber quem é a sua mãe. Se você é filho de Agar ou se você é filho de Sara. Porque Agar representa a lei. Às vezes, mas eu sou filho de Abraão, tem uma promessa sobre a minha vida. Pois é, você pode ser filho de Abraão. Você é filho de Abraão. Mas se você tiver por mãe Agar, você está tentando merecer alguma coisa. Aí tem maldição. Mas se você for filho da promessa, você entende que não tem a ver com você, tem a ver com ele. Não é pelo seu merecimento. Porque você não é filho da escrava, você não é filho da lei. Você é filho da graça em Cristo Jesus. Você é filho de Abraão com Sara, da promessa em Isaac, da descendência de Isaac. Veio Cristo, e por causa de Cristo você é abençoado. Eu sei que para você já é claro quem é seu pai, mas esses são dias de você decidir quem é sua mãe. Você é filho de Agar ou você é filho de Sara? Porque se você é filho de Sara, você é filho da promessa. E na promessa veio o descendente. E você está em Cristo. Isso é a graça de Deus. Aleluia. Regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Por quê? Olha o que Paulo diz agora. Muito mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Aleluia. O que eu acho lindo dessa sentença? Paulo está dizendo que muito mais são os filhos da mulher abandonada. Muito mais são os filhos da graça do que os filhos da lei. Se tiveram milhões de judeus até hoje e milhões de pessoas debaixo da lei do merecimento, Paulo está dizendo que muito mais terá. Muito mais são aqueles que existem, que são filhos da promessa. Aleluia. Isso aqui quer dizer isso? A porta da graça se abriu. E Deus não desejava ter uma família na terra? Desde o começo, desde Adão, Deus não desejava ter uma família? Tentou com Adão, tentou com Noé, depois tentou com Abraão. Pois é, chegou em Abraão. Os da lei, os filhos da escrava, são muitos. Mas os da promessa são muitos mais. Nós chegaremos no céu, vai ter uma grande comunidade. A família de Deus se estabeleceu agora. Não da lei, mas da promessa. Vocês, irmãos, são filhos da promessa. Paulo está dizendo sobre você. Como Isaac. Como naquele tempo o filho nascido segundo a carne perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, assim acontece agora. Assim os judeus perseguiam os gentios. Contudo, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o filho dela, porque o filho da escrava não herdará com o filho da livre. Meu Deus do céu. Não herdará o quê? O reino. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Qual era o problema aqui? Muitos estavam dizendo, irmão, tem que circuncidar. Irmão, é a mesma coisa hoje. Imagine hoje. Eu começo a instruir, irmão, o seguinte, nós vamos circuncidar. Nós precisamos cumprir a lei. Outra coisa, sábado, agora você vai ter que cumprir o sábado, os homens vão ter que ser circuncidados, você não vai mais comer também carne de porco, você pegar vários artigos da lei, né? E lembrando que não são 10 são os mandamentos, o resumo, são 613 ordenanças. São 365 não pode, não faça. E se não me trai a memória, são 365 não pode e 248 pode. Faça.
que me traz à memória é isso. Não tô batendo as contas aqui na minha cabeça agora. Mas é que eu me lembro assim, quer ver? 365. Porque todo dia, todos os dias de um ano, tem a lei tá ali, dizendo não faça, não faça, não faça, não faça. E quantos são os ossos do corpo humano? São 248? Alguém me ajuda aí. Rodrigo, que estudou anatomia há pouco tempo. É isso aí, pastor, tá certo mesmo. É isso, né? Isso, 248, 248. 248 ossos no corpo humano. A estrutura, você vai ver que sempre o legalismo está ali. Todo dia tem uma sentença dizendo não faça. E todo dia tem uma estrutura de comportamento humano dizendo faça. Sabe o que é isso? A lei. O tempo inteiro a lei está tentando governar nossa vida. Mas agora nós não estamos confiados no faça e não faça. Nós não estamos submetidos mais na lei, nós estamos na graça de Deus. Enquanto a lei o tempo inteiro está dizendo para você, cuidado, não faça, Deus está bravo com você, todo dia a lei está ali, 365 dias por ano, a lei está ali, uma sentença dizendo você está condenado, não faça, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, ou a força da lei está atuando em você e está dizendo faça, você tem que merecer, você precisa fazer, porque senão Deus está bravo com você. A lei do merecimento, não faça e não faça. Essa é a lei, esses são os mandamentos. Mas você não está mais sob o jugo da lei. Você não é filho de Agar, você é filho de Sara. Você não é filho da escrava, você é filho da livre. Portanto, irmãos, não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Mais uma vez declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. O que Paulo está dizendo? Irmão, não é só circuncidar, não. Vai cumprir toda a lei, então. Porque se vai buscar ser justificado pela lei, tem que cumprir tudo. Eu acho interessante que tem algumas pessoas que só guardam sábado e acham que isso basta. Não. Se vai cumprir a lei, tem que cumprir toda. Toda a lei. Tem que virar o judeu ortodoxo. Paulo diz que ninguém conseguiu cumprir. Então, talvez a primeira pessoa consiga, na verdade, só Cristo conseguiu cumprir, né? Só Cristo. Cristo cumpriu toda a lei. Mais uma vez, declara a todo homem que se deixe circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei se separam de Cristo. Caíram da graça. Quem busca se justificar pela lei decaiu da graça. Pois, por meio do Espírito, aguardamos pela fé a esperança da justiça. Porque em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então, é verdade, não é a circuncisão que tem efeito e também não é a incircuncisão, né? Que benção, eu sou um gentil. Não, mas também isso não muda, isso não é grandes coisas também, ok? É nem o circunciso, nem o incircunciso. O que é? A fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de obedecer à verdade, irmão? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento faz fermentar toda a massa. O que Paulo está dizendo, irmãos? É um pouquinho de fermento, é um pouquinho de aparência, é um pouquinho de faça, de mérito, e faz levedar toda a massa, compromete o todo. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de outro modo. E aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Olha o que Paulo está dizendo. Irmão, não faz sentido. Porque eles estão me perseguindo, me prendendo, justamente porque eu prego a incircuncisão, que não precisa ser circuncidado. Se eu prego a circuncisão, que é o que de fato vocês estão fazendo, por que eu estou preso? Se é isso que eu estou pregando, por que eu estou preso? Ou seja, justamente porque não é isso que eu ensino. E por que vocês estão procedendo dessa maneira? Nesse caso, o escândalo da cruz seria perseguido. E nesse caso, o escândalo da cruz teria sido removido.
Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, como foram chamados vocês para... Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Pois toda a lei se cumpre em um só mandamento: ame ao seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem-se mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Irmãos, lembra o seguinte: obras da carne, obra é o que se pode fazer. Obra, você faz. Então, tudo que o homem fizer vai resultar nisso aqui. Tudo. Tudo que o homem fizer. Aquilo que depende da força humana vai resultar nisso aqui. Obras da carne. A carne produz obras. Quais as obras? Imoralidade sexual. Então, toda imoralidade sexual é obra da carne. É o homem no centro, é tentando fazer, tentando lutar, tentando vencer o pecado. Não tem como. Não tem como. Se não estiver em Cristo, se a pessoa não entender que morreu em Cristo, está crucificado com Cristo, sempre terá imoralidade sexual. Ou a pessoa está sempre imersa na pornografia, ou a pessoa está dando umas escapadinhas, ou a pessoa está fazendo umas bagunças. Imoralidade sexual. Por quê? Porque é obra da carne, não é Cristo. Ela está consciente dela. A pessoa está consciente, a carne está vívida ainda. É legalismo. Eu tento fazer, eu tento vencer. Eu não entender o que está crucificado com Cristo. Pois as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão. Não tem aquela cerveja devassa? É, tá vendo? Tem até cerveja pros carnalzinhos. É a devassidão, é aquela libertinagem, é a vida da carne manifesta, é a devassa. Por isso os devassos, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavença, tá vendo? Tudo isso aqui é obra da carne, porque a desavença, a inimizade é o homem no centro, é a carne no centro. Ciúmes, ira, egoísmo, centralidade do eu, tá vendo? Dissensões, facções, inveja. Inveja, irmão. Inveja é obra da carne. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu os advirto, como já antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o quê? O reino de Deus. Isso quer dizer que uma pessoa pode não ser salva? Não. Pode que a pessoa esteja salva, mas não vai herdar o reino de Deus. Porque pode ser um filho bagunceiro. Ele sabe que está errado. Ele é filho. Assim como os judeus. Tinham debaixo da aliança. Mas não receberam o herdeiro. Não receberam Cristo. Então eles estão tentando se justificar pela lei. Então Paulo está dizendo: eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus não. Entretanto, o fruto do Espírito, interessante, né? Porque carne produz obras, mas o Espírito é fruto. Irmão, você vai colher uma laranja. Você fez alguma coisa para aquela laranja? Você se esforçou para dar laranja? Você tem que andar em volta com o laranjeiro dizendo laranja, 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 dei laranja, frutifique laranjeira. É assim? Você precisa fazer uma força? Não. É assim que é o fruto do Espírito. Você não faz força. Você deixa fluir. E logo começa a aparecer o fruto em você. A sua santidade, você não precisa. Eu estou tentando ser santo, você tentar, vou ver se eu consigo. Já estou uma semana sem. Agora já estou 2 semanas, contando as horas. Você acha que é meia Adriana Calcanhoto?
Eu conto as horas para poder te ver. Você acha que é isso, irmão? Não é na força. É você agora começa a se encher de Cristo. E aí vem a santidade, porque não é sua, é dele. O pecado não atrai mais você não se torna um maldizente, você não é mais espírito de facção, de inveja, embriaguez, egoísmo, ira. Você era irado, mas agora o Espírito flui em você. O que você fez? Você meditou em Cristo. Você não fez, você não produziu, não foi pelo merecimento, não foi contando até 10, não foi você fazendo campanha dizendo agora eu vou fazer cumprir. Não é. A lei tem obra, e obra tem esforço, tem homem, mas o Espírito não tem você, só tem ele. Entretanto, Paulo diz, o fruto do Espírito é fruto. Qual é o fruto do Espírito? Quando é o Espírito liberado na sua vida? Não é a obra da carne, não é você tentando fazer, é amor, alegria. Quem é cheio de Espírito Santo é alegre, você já viu? Quem está sempre emburrado, não, tá no GC, está emburrado. No culto é emburrado, sempre emburrado. Parece que todo mundo tem que fazer um circo em volta da pessoa para a pessoa tirar uma risada da pessoa. É porque não é cheio de Espírito Santo, irmão. Quem é cheio de Espírito Santo tá alegre. Você é alegre. A pessoa tem um sorriso no rosto, você tem uma harmonia. Tem gente que fica aqui, a face, o semblante, irmão, é lei, é lei. Quem vive assim é porque está na carne. Porque o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz. É gostoso estar com gente bem resolvida. Tem paz, paciência. Fruto do Espírito é paciência, não é contando até 10, não é tentando fazer uma técnica para ser mais paciente. Não tem técnica, é obra. E obra da carne, você vai ver a bagunça que é. Mas paciência, você quer ser mais paciente? Você precisa ser paciente? Sim. Pois então, é o fruto do Espírito. Se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Medite em Cristo. Declare Cristo. E o fruto, isso vai dar fruto. O fruto do Espírito. Amabilidade, bondade, fidelidade. Fidelidade é um fruto do Espírito. Não é contando, já faz 6 meses que eu não bagunço. Não é isso. Não é obra da lei, do merecimento. Mansidão. Jesus era extremamente enérgico, mas era manso de coração. E domínio próprio, tá vendo? Fruto do Espírito é domínio próprio, é o Espírito que governa. Essa destemperança, essa insensatez, o não dominar a si mesmo, não dominar o que fala, não dominar o que pensa, não dominar o que faz. Tudo isso é porque não tem o fruto do Espírito, é porque está na carne. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Por isso, irmão, tenha consciência disso. Eu fui crucificado com Cristo, as minhas paixões e meus desejos. Isso aqui, ó, declara isso. Para você, dia após dia. Meus desejos, não, mas não é. Nosso desejo é vingança. Mas só um pouquinho, mas não mais eu, é ele em mim. É o que Cristo faz agora. O procedimento dele é ele que está em mim. Já que vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, 6. Se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com o espírito de mansidão. Está vendo qual é o espírito para restaurar os irmãos? Mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá carregar a própria carga. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Aleluia. Se você está sendo instruído, pode compartilhar comigo, tá? Pastor, estou avançando na fé, está sendo uma bênção, aleluia. É o que Paulo está dizendo aqui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Tá vendo? Pastor, mas olha só, não estou na graça? Estamos. Mas tem uma lei no Novo Testamento. Tem.
Tem lei no Novo Testamento? Tem. Qual é a lei? Lei da semeadura e colheita. Essa não foi anulada, não. Não é a lei do merecimento, é a lei da semeadura e colheita. Por quê? Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Irmão, uma coisa é maldição, outra coisa é colheita. Tem muita coisa que a gente acha, não, mas olha só, isso aí é maldição na minha vida. Não, é colheita. Porque a pessoa vivia fazendo fofoca do outro lá, vivia bisbilhotando lá. O juízo para os outros a língua era alta. Isso é semente, tá plantando. Depois, quando acontecer, não, a pessoa fica dizendo, não, mas olha só, isso aqui é maldição. Não é maldição, não. A pessoa dizendo, é o diabo se levantando. Não é o diabo se levantando, é consequência. Porque fala demais, porque faz fofoca, porque faz facção entre os irmãos, porque calunia, porque faz bagunça. Entende? Alguém vai lá e peca, é mentiroso. Daí vai lá, mente. Aí depois, quando é pego, quando vem a luz, a pessoa diz assim, ó, o diabo se levantando. Não é o diabo se levantando. É porque plantou a mentira, agora está colhendo. É a colheita da mentira. Faz sentido? Então, uma coisa é maldição e outra coisa é colheita. Tem uma lei no Novo Testamento. Na verdade, duas, né? A lei do Espírito da vida e a lei da semeadura e colheita. Essas são as leis do Novo Testamento, da graça de Deus. Então, não confunda. Um dia, oportunamente, eu vou ministrar sobre isso. O que é maldição e o que é consequência da semeadura e colheita. O que é a colheita da semeadura? Aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas com quem os instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Irmão, é para ajudar o ímpio? É para fazer o bem a todos? Mas tem um especialmente aqui. Especialmente cuide dos seus irmãos. Especialmente cuide dos da família da fé. Especialmente se importe com os do seu GC. Tem gente que adora fazer coisa para os outros. Tudo que é campanha, não se dá conta, ele quer ajudar. Mas cuidar dos irmãos da fé, se responsabilizar por um GC Kids, se responsabilizar por um GC de adulto, se responsabilizar pelos jovens, participar, edificar, ir lá, fazer um curso de batismo, isso ele não quer. Ele gosta de, mas eu estou fazendo o bem a todos, especialmente você que é cristão ou família da fé. É a mesma coisa da sua família. É importante você cuidar, fazer o bem para todas as famílias da terra? Sim. Pois é, e cuidar da sua família, quem é que vai cuidar? Então, especialmente os da sua família. Faz sentido? É isso que Paulo está dizendo. Mas olha só, por que agora eu também quero evangelizar os ímpios lá? Claro que sim. Pois é, mas você quer ganhar os ímpios, mas não ganhou nem os de dentro ainda. Tem um monte de gente aqui que nós precisamos edificar. A pessoa quer ganhar os lá de fora, mas não edificou os de dentro. É isso que Paulo está dizendo. Cuide especialmente, faça o bem a todos, especialmente os da família da fé. Vejam com que letras grandes escrevi de próprio punho a vocês. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidar, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Uau! Sabe o que está acontecendo aqui? A motivação desses que estavam dizendo, irmão, tem que se circuncidar. Sabe o quê? Porque quem pregava que não precisava se circuncidar, e esse é o evangelho, estava sendo perseguido por causa da cruz de Cristo. Por que Paulo estava preso? Porque ele estava dizendo, irmãos, não precisa mais fazer para merecer, não precisa cumprir a lei. Cristo já cumpriu, não precisa ser circuncidado. E por causa disso, tinha gente que perseguia. Paulo está dizendo, irmãos, sabe por que eles pregaram isso? Para eles livrar eles mesmos, eles não querem pagar o preço de ser perseguido. Assim como tem muita igreja, eu tenho falado aqui com vocês, tem muita gente que fala o quê? Eles não pregam Cristo, só o Jesus da bênção, o Jesus do faz o que você quiser, enfim, não tem renúncia. Não tem renúncia, você vai quando quer, você vive como que você quiser, batiza, ninguém tá percebendo se a sua fé realmente está em Cristo Jesus e tal. Você fala lá e batiza,
Não é que a gente tem um procedimento agora para fiscalizar a fé de cada um. Não, mas a gente minimamente tem um compromisso para ver se a pessoa nasceu de novo. Você percebe isso? Um compromisso mínimo. Uma evidência de que é alguém que nasceu de novo. Isso é o quê? Ter seriedade. Você acha que viver como GC, como igreja, relacionamento, aproximar, a pessoa fala uma coisa, a gente vai lá, irmão, não pode falar desse jeito. Checar esse tipo de coisa. Não, isso aí a gente sabe que vai ser perseguido por causa disso. No momento que você exortar, no momento que você direcionar, no momento que você aplicar a palavra, vai ser perseguido. Vai. Muita gente não quer fazer isso. Era exatamente esse contexto lá que estava acontecendo. Os irmãos estavam dizendo, irmão, vamos circuncidar todo mundo aí. Para quê? Porque eles não queriam ser perseguidos. Eles não queriam sofrer o dano. E aí não quer pregar Cristo. Cristo. Olha o que ele diz. Pois nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é ser nova criatura. Aleluia. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Cristo. Meu Deus do céu. Trago no meu corpo. Tá vendo? Paulo cheio de renúncia, irmão. Você carrega no seu corpo as marcas de Cristo? Você carrega? Talvez você começou a caminhada cristã, você nem carrega marca de Cristo. Mas quais são as marcas no corpo? Marcas de renúncia. Marca que você renuncia do seu sono em favor do outro. Marca que você renuncia a sua vida, o seu prazer em favor do outro. Sempre gerando, sempre se doando, sempre liberando vida em favor do outro. Não para você mesmo. O seu tempo você doa para favor do outro, podendo, fazendo o que você quiser da vida. Não, você está doando constantemente em favor de alguém, ensinando alguém, direcionando alguém, compartilhando com alguém, fortalecendo, consolando, encorajando, exortando. É isso. Um GC que a gente faz pela manhã, carregamos no corpo as marcas de Cristo, as nossas renúncias, aquilo que Deus pede quando nós respondemos ao chamado de Deus. Isso são renúncias. Carregar as marcas de Cristo. Paulo está dizendo, eu estou aqui, eu carrego. Marca de ser perseguido, de ter sofrido naufrágio, fome. Marcas no corpo, picoteado, preso nas algemas, nas perseguições, nos conflitos. Paulo carrega as marcas de Cristo. Tá vendo? Tem gente que vai dizer, não. Ele sofreu tudo para que a gente vivesse uma vida boa. É verdade. Mas com a natureza dele, nós seremos como ele é. E agora, a entrega, a doação, não por obrigação, mas por doação. Carregamos no corpo as marcas de Cristo. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Alguém me confirma, era até aqui, né? É 1:06 hoje? Deixa eu lembrar aqui. É isso. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Livra-nos, ó Deus, de andarmos pela lei do merecimento, o mérito, a justiça própria. Livra-nos, ó Deus, de centralizarmos o nosso bom comportamento e achar que é por isso que nós somos abençoados. Muitas vezes isso não é consciente, né? Mas quando alguma coisa acontece de ruim, a gente fica incomodado dizendo que o que a gente fez para que isso acontecesse. Ó Deus, faça-nos perceber o que realmente é Satanás, o que realmente, ó Deus, é luta de Satanás, é levante de Satanás. Mas o que é também consequência. Deus, livra-nos, ó Deus, de ficarmos medindo o nosso comportamento para merecer alguma coisa do céu. Nos conduz através do teu Espírito a olharmos para Cristo, para a cruz de Cristo. Pois não é no nosso mérito, não é pelo nosso bom comportamento que nós somos abençoados. É por causa de Cristo.
Quero declarar, ó Deus, os frutos do Espírito tendo uma colheita farta e abundante nos nossos corações, na nossa vida. Os frutos do Espírito dando frutos abundantes. Sejam viçosos, abundantes, em grande quantidade. Frutos do Espírito, a temperança, a bondade, a benignidade. Ó Deus, a mansidão, o domínio próprio, a paciência, a fidelidade. Tudo por meio do Teu Espírito. Queremos declarar que estamos em Cristo. Somos filhos de Sara. Temos por pai Abraão, mas temos por Sara, nossa mãe. Filhos da promessa, somos abençoados por causa da promessa cumprida em Cristo. Estamos em Cristo. Quero declarar uma igreja forte, uma igreja prevalecente. Irmãos que carregam no corpo as marcas da entrega, da doação, do sacrifício em favor de gerar outros. E que sentem muitas vezes dores de parto, porque estão gerando Cristo nos irmãos. Jesus, que nenhum entre nós se perca, que nenhum entre nós decaia da fé, decaia da graça, não tornando a graça inútil, a graça vã, mas, ó Deus, centralizando, e esse amor, esse tudo está pronto, nos torne cativos pela graça, mas libertos da lei. Hoje nós declaramos, estamos libertos da lei, mas fomos cativos pela graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Já não há mais condenação sobre a sua vida. Já não há mais condenação sobre a sua vida. Você é nova criatura em Cristo Jesus. E Deus já se agradou de Cristo. Se você está em Cristo, Deus se agradou de você também. Você pode pedir, não com base naquilo que precisa ser conquistado, mas na base daquilo que já foi. Amém? Creia, declare e se aproprie. Para os senhores isso parece uma loucura. O evangelho parece isso mesmo. Para quem se perde parece uma loucura. Mas para nós a gente atribui um outro nome. Para nós é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. Amém? Você está em Cristo, você é abençoado, você é uma nova criatura. Não obedeça aos rudimentos da carne, ao lei, ao faça, à força do eu. Não. Mas submeta a Cristo Jesus. Declare, não mais eu. Quanto mais você se apropria de Cristo, quanto mais você declara Cristo, mais frutos do Espírito aparecem na sua vida. Amém? Uma boa tarde para você. Amanhã nos encontramos aqui, novamente ao meio-dia. E essa semana, aí nos grupos, continue orando e declarando. Lembrando, ore por Israel, ok? Nas suas orações, ore e declare pelo Estado de Israel, que haja paz em Israel. Amém? Que a mão do Senhor esteja guardando eles, ok? E que os inimigos de Israel sejam destruídos. Que os inimigos de Israel sejam confundidos. Amém? E ore pelos seus alvos de oração, mas declarando e centralizando Cristo. Tudo é pela graça dele. Amém? Reconheça isso. E você será largamente abençoado. Amém? Graça e paz.